bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje a gente está aqui para falar sobre o capítulo 3 do Incropero, o livro de transferência de calor. Esse capítulo ele lida com a condução unidimensional em regime estacionário. Então vamos entender um pouco, primeiro, o que significa, o que representa esse capítulo. Então, quando ele fala condução unidimensional, a gente está assumindo que a transferência de calor ocorre somente em uma direção. Quando ele fala regime estacionário, significa regime permanente, ou seja, que as propriedades não variam com o tempo. Ele começa falando sobre a parede plana. O que seria essa parede plana? Imagina então uma superfície. Essa superfície ela está exposta a duas correntes de fluido. Então, um fluido quente do lado esquerdo e um fluido frio do lado direito. O fluido quente ele tem uma temperatura T infinito 1 e um coeficiente convectivo H1. E do lado direito, eu tenho um fluido frio que tem uma temperatura T infinito 2 e um coeficiente convectivo H2. Então, quando essa parede ela é exposta a um gradiente de temperatura, isso vai gerar em seu interior também um gradiente de temperatura. Então, a temperatura do fluido vai cair, e aqui na superfície, em x é igual a 0, eu teria uma temperatura TS1. Em x é igual a L, onde L é a espessura da parede, eu teria uma temperatura TS2. É importante a gente já se habituar à notação que o Incropero e a maioria dos livros de transferência de calor trabalha. Então, a temperatura do fluido vai ser T infinito e a temperatura da superfície TS. Como a gente tem mais de uma, a gente vai numerando. Então, T infinito 1, T infinito 2, TS1 e TS2. Qual que é o nosso objetivo nesse capítulo? Obter a distribuição de temperaturas ao longo dessa parede. E, além disso, com essa distribuição de temperaturas, a gente consegue determinar a taxa de transferência de calor e fluxo. Então, a gente vai partir da equação da difusão de calor, que é essa daqui que a gente viu no capítulo 2. Tá? Então, como a gente está trabalhando com parede plana, sistema de coordenadas cartesianas. Então, fluxo líquido de calor nas direções x, y e z, taxa de geração interna de calor, que seria a transformação de alguma forma de energia em calor, e esse último termo que é o termo transiente, que representa a taxa de variação da energia com o tempo. Como a gente está trabalhando em condução unidimensional e regime estacionário, e sem geração interna, a equação se reduz a essa daqui. A gente está assumindo que a transferência de calor ela ocorre na direção x, então não tem gradiente de temperatura nem em y, nem em z. A geração interna é nula e a gente está trabalhando em regime permanente. Então, o que sobrou da equação foi essa daqui. Essa derivada é uma derivada parcial. Nós vamos ter que integrar essa equação. Então, quando a gente integra essa equação, vão aparecer constantes de integração. E essas constantes, elas são constantes, para direção x, para variável x. Elas podem variar, então, com y e com z. Como a gente já viu, pelas nossas hipóteses, que a temperatura não varia nem com y nem com z, essa constante é, de fato, uma constante. Então, eu posso transformar essa derivada parcial em uma derivada total. Então, a equação fica d de dx, de cada dt dx é igual a zero. Então, aí está repetida a equação. A gente pode assumir, nesse capítulo a gente assume, que as propriedades são constantes. Tá? Então, quando a atividade térmica é constante, ela pode sair da derivada. Então, ela vai ficar k, d de dx, de dt dx é igual a zero, passa para o lado de lá dividindo, então a equação se resume a essa daí. O que nós temos que fazer agora? Integrar essa equação. Então, se a gente integra uma vez, chega em dt dx igual a C1. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa minha integral, uma integral indefinida. Eu não conheço os meus limites de integração para dt dx, então eu vou adicionar uma constante de integração. O meu objetivo é achar a temperatura, eu preciso integrar mais uma vez. Então, T é igual a C1x mais C2. Bom, eu ainda não cheguei na expressão que eu preciso para a distribuição de temperaturas, porque está em função, a minha equação ela está em função ainda de constantes desconhecidas. Para eu determinar essas constantes, eu preciso estabelecer as minhas condições de contorno. O que são condições de contorno? São valores para a propriedade no contorno, ou seja, nas fronteiras do meu domínio. Então, aqui eu conheço a temperatura em x é igual a zero e a temperatura em x é igual a L. Tá? Então, em x é igual a zero, a temperatura é TS1.
em X é igual a L, a temperatura é TS2. Então, se eu aplicar essas condições de contorno na minha equação principal, eu obtenho essas constantes. Então, por exemplo, x é igual a 0, t é igual a TS1. Então, eu vou substituir aqui t por TS1 e x por 0. Então, eu chego à conclusão de que C2 é igual a TS1. Depois, eu tenho que aplicar essa daqui. Eu vou jogar TS2, C1 vezes L, mais C2. Só que o C2 era o TS1. Então, eu cheguei nisso daqui. Achei o valor de C1, com C1 e C2, eu volto na minha equação principal e acho a minha distribuição de temperaturas. Então, a primeira conclusão muito importante que a gente tem é que na condução unidimensional, em regime permanente, em uma parede plana, sem geração de calor, que é ponto igual a zero, e com condutividade térmica constante, a temperatura é uma função linear de x. Então, aqui dentro da parede, onde o calor ocorre por condução, a temperatura vai variar linearmente, assim como está mostrado nesse desenho. Então, determinamos a distribuição de temperaturas. Qual que é o próximo passo? Determinar a taxa e o fluxo de calor através da parede. Tá? Como dentro da parede o calor se propaga por condução, a equação de taxa que a gente precisa usar é a lei de Fourier. O que a lei de Fourier fala? Que a taxa de calor vai ser menos Ka dt dx. É importante frisar, né, que a taxa de calor na direção x. Como eu tenho a minha distribuição de temperaturas, eu posso derivar isso para achar a expressão da taxa de calor. Tá? Então, se eu derivar, né, esse termo desaparece e vai ficar TS2 menos TS1 sobre L. Então, menos Ka vezes isso daqui. Então, a gente passa o menos para dentro e vai ficar TS1 menos TS2 sobre L. O que a gente observa aqui? Essa taxa de calor, ela é direcional. Nesse caso aqui, ó, eu estou achando Ka sobre L, TS1 menos TS2. Se a gente voltar aqui no desenho, eu estou assumindo que o meu TS1 é maior do que o TS2, tá? E, matematicamente, a gente obteve, então, que a minha taxa de calor é positiva, tá? Está no sentido indicado pela seta. Então, está condizente com o que a gente tinha estabelecido. Se, por acaso, a minha distribuição de temperaturas for oposta, porque, embora eu tenha feito a dedução, né, considerando que o fluido quente está à esquerda e o fluido frio está à direita, pode ser o contrário. As equações vão ser válidas também nessa condição. Então, se eu tiver TS2 maior do que TS1, o que muda? Aqui, ó, esse termo fica negativo, né? O gradiente de temperatura fica negativo e a minha taxa de calor passa a ser negativa. Ou seja, vem para o lado de cá, no sentido oposto ao estabelecido como x positivo. Tá? Então, a equação vale de qualquer jeito. Sempre a taxa de calor vai da maior temperatura para menor. Então, nesse caso aqui, de TS1 maior do que TS2, taxa positiva. Se eu tivesse TS2 maior do que TS1, taxa de calor negativa. Essa taxa de calor, ela tem unidades de watt, tá? Energia por unidade de tempo. É muito comum a gente precisar também do fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? Taxa por unidade de área. Como a minha taxa de calor é constante, tá? A minha área de transferência de calor é constante, então o meu fluxo vai ser simplesmente a taxa dividido pela área. E aí a gente encontra, a gente chega, né, a essa conclusão, que na condução unidimensional em regime permanente em uma parede plana sem geração de calor e com condutividade térmica constante, tanto a taxa de calor como o fluxo de calor vão ser constantes. Então, essas são conclusões muito importantes que a gente chega para todas essas condições. Tá? Então, primeiro, que a distribuição de temperaturas é linear na parede, segundo, que a taxa e o fluxo de calor são constantes. É importante também deixar bem claro que essa taxa e fluxo de calor que a gente está calculando aqui são as taxas por condução através da parede. A taxa e o fluxo, né, por condução através da parede. Bom, sendo obedecidas essas hipóteses todas, né, que levam a essa conclusão, então todas essas hipóteses aqui, a gente tem uma analogia com o circuito elétrico. A gente pode estabelecer, então, desenhar um circuito térmico que seria análogo ao circuito elétrico. Como que seria isso?
A gente sabe que no circuito elétrico, uma resistência elétrica se opõe à passagem de corrente no circuito. E na transferência de calor, uma resistência, a gente pode definir, né, uma resistência térmica que se oporia à passagem de calor. Tá? Então, a gente consegue definir uma resistência térmica em analogia à resistência elétrica. A gente sabe que a corrente é análoga à taxa de calor. E a diferença de temperaturas é análoga à diferença de potencial. Tá? Vamos pensar o seguinte, num circuito elétrico, eu tenho uma diferença de potencial, sempre que eu tenho uma diferença de potencial, eu vou ter a passagem de uma corrente. Tá? Eu vou ter uma resistência elétrica se opondo à passagem dessa corrente. Na transferência de calor, sempre que eu tenho uma diferença de temperatura, eu vou ter a passagem de calor. Então, eu defino uma resistência térmica em analogia com essa resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela é o quê? ΔV sobre I. Então, a gente tem a resistência térmica, que seria o ΔT sobre Q. Tá? Então, elas são análogas dessa maneira. Então, qual que é o nosso objetivo? Uma vez que eu defini a diferença de temperatura, a gente acabou de achar a expressão para a taxa de calor, eu consigo achar a expressão da resistência térmica. Então, a gente pensa o seguinte, olha, sempre que eu tenho uma diferença de temperaturas, eu vou ter a passagem de calor e eu vou ter uma resistência térmica se opondo à passagem de calor. Então, a cada modo de transferência de calor, eu posso estabelecer uma resistência térmica. Então, eu tenho uma resistência térmica à condução, uma resistência térmica à convecção e uma resistência térmica à radiação. Então, eu poderia desenhar um circuito dessa maneira. Tá? Vou explicar por que o circuito é exatamente dessa maneira, né? As resistências estão em série daqui a pouquinho. Então, vamos pensar primeiro, né, em como achar o valor dessa resistência térmica, como encontrar a expressão para essa resistência térmica. A gente viu, né, que a resistência térmica é ΔT sobre Q. Então, pela lei de Fourier, dadas aquelas condições, a expressão da taxa de transferência de calor por condução é Ka ΔT sobre L. Então, se o RT é ΔT sobre Q, vou pegar esse ΔT, dividir pelo Q, e a gente acha que a resistência à condução é L sobre Ka. Então, se eu tenho uma parede plana, com todas aquelas hipóteses sendo obedecidas, a resistência à condução é dada por L sobre Ka. A resistência à convecção ela pode ser obtida através da lei de resfriamento de Newton. Então, a gente sabe, né, que a taxa de calor por convecção é igual a HA vezes a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Então, se eu pego ΔT sobre Q, né, ΔT aqui dividido pelo Q, a minha resistência à convecção é 1 sobre HA. E essa área é a área perpendicular à direção da transferência de calor. Na radiação, é um pouco mais complicado a gente avaliar isso, tá? Por quê? Porque a gente tem todos aqueles fatores de forma envolvidos nessa transferência de calor por radiação. Mas assumindo-se que a troca de calor ocorre entre uma superfície pequena e uma maior que envolve a primeira completamente, a lei de Stefan-Boltzmann chega a esse resultado. Tá? Então, Qrad vai ser epsilon sigma A vezes a diferença de temperaturas à quarta potência. O epsilon é a emissividade da superfície. O sigma é a constante de Stefan-Boltzmann. O A é a área da superfície menor e Ts, temperatura da superfície, T infinito, temperatura do fluido. Qual que é o problema dessa equação? Ela não está na forma que a gente precisa, porque aqui a gente vê que é um ΔT sobre Q. Então, na condução eu tinha uma diferença de temperatura, na convecção eu tenho uma diferença de temperatura também. Mas na radiação eu não tenho. Então, a gente precisa usar um artifício. A gente usa aqueles produtos notáveis, tá? Que é o seguinte, ó. Ts a quarta menos T infinito a quarta, vai ser Ts ao quadrado mais T infinito ao quadrado, que multiplica Ts ao quadrado menos T infinito ao quadrado. E, de novo, eu aplico produtos notáveis nesse termo aqui. Então, Ts ao quadrado menos T infinito ao quadrado é Ts mais T infinito, Ts menos T infinito. Então, a gente agrupa esses termos aqui, ó, em uma constante, tá? Que é chamada de HR. Tá? Essa constante ela é definida, né, em analogia ao coeficiente convectivo. Por quê? Quando eu chamo isso tudo aqui de HR, a minha taxa de calor por radiação ela fica HR a Ts menos T infinito, como a gente fez para a convecção, HA Ts menos T infinito.
Tá? Então, esse HR é o coeficiente radiativo, ou coeficiente de transferência de calor por radiação. E aí eu consigo definir a minha resistência à radiação, em analogia, né, à convecção, como sendo 1 sobre HRA. Importante, né, que o H, a princípio, ele é considerado constante, né, até esse momento no curso, ele foi considerado constante, mas o HR, ele vai ser função das temperaturas, tá? E essas temperaturas aqui, ó, elas têm que ser dadas em Kelvin, tá? Se vocês lembrarem lá no comecinho, a diferença na radiação, a gente tem que trabalhar essas temperaturas em Kelvin. Tanto para condução como para convecção, tanto faz eu trabalhar em graus Celsius ou em Kelvin, porque a diferença de temperaturas em graus Celsius é igual à diferença de temperaturas em Kelvin. Então, aqui e aqui, tanto faz. O que for mais fácil para aquele problema, né, em função dos dados, dos valores que forem dados. Mas para a radiação, aqui tem que estar em Kelvin, então aqui tem que estar em Kelvin. Nesse ponto aqui, ó, se eu tiver um número para HR, ok, eu posso trabalhar em graus Celsius, mas se eu não tiver, eu tiver que calculá-lo, eu tenho que partir das temperaturas aqui em Kelvin. Bom, aí sim a gente pode entender essa analogia com o circuito elétrico. Tá? Então, pensando aqui, né, eu tenho a minha superfície, tenho as temperaturas. Então, o que a gente observa? Que todo calor que chegou por convecção, ele foi transferido através da parede e foi perdido para o fluido frio. Tá? Então, a taxa de calor ela vai ser constante. Então, o Q de X vai ser o Q conv 1, tá? Com fluido 1, igual ao Q conv na parede, que é igual ao Q conv 2. Então, se a gente colocar as equações que a gente tem, né, observando aqui o sentido da transferência de calor, então, ó, a primeira taxa de calor por convecção tem HA tem infinito 1 menos TS1. A calor por condução, o que a gente obteve hoje, e vai ser igual também ao HA delta T, tá? Então, aqui era T infinito menos TS, aqui é TS menos T infinito. Por quê? Porque eu estou indo da maior para a menor temperatura. A taxa de calor está no mesmo sentido, sempre positivo. Eu posso escrever isso, reescrever essa equação, tá? Então, ΔT sobre 1 sobre HA. ΔT sobre L sobre KA e ΔT sobre 1 sobre HA. Por que a gente está fazendo isso? Porque aqui, ó, é a resistência à convecção, a resistência à condução e a resistência à convecção. Tá? Então, a gente percebe claramente essa analogia com o circuito elétrico. A corrente que está passando através do circuito vai ser dada por ΔT sobre R. E como a taxa de calor é constante, significa que as minhas resistências elas estão associadas em série. Tá? Então, a minha taxa de calor é constante. Então, eu tenho aqui a minha resistência à convecção, a resistência à condução e a resistência à convecção de novo. Se a taxa de calor é constante aqui, é como se a corrente fosse constante através do circuito. Então, aqui no meu circuito, as minhas resistências têm que estar associadas em série. Então, da mesma maneira que no circuito elétrico, eu posso trabalhar com o conceito de resistência equivalente, tá? Que eu chamei aqui de R-TOT. Tá? Ela seria o quê? A soma das três resistências. Como elas estão em série, a resistência equivalente seria a soma de todas elas. Tá? Ou 1 sobre HA mais L sobre KA mais 1 sobre HA. Bom, espero que tenha ficado claro. Depois a gente vai trabalhar a questão de paredes compostas e resistência envolvendo a radiação, porque aqui ó, a gente não considerou a radiação, tem só a convecção. Então, até mais. Obrigada.